Oi, seus lindos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essas duas bolsas, uma mais dia a dia e a outra um pouco maior, que cabe bastante coisa. Antes desse vídeo eu usei as bolsas durante algum tempo, então essas fotos que vocês estão vendo são do final de 2019, início de 2020. Esses posts estão lá no meu Instagram, então eu usei bastante, usei principalmente quando eu tava viajando em 2019, porque essa bolsa preta é muito boa pra você levar as coisas pra viajar. Ó, a bolsa que eu quero fazer é tipo essa aqui é da Kate Spade. E aí eu peguei as medidas pra conseguir reproduzir, tá vendo? Ela é só uma bolsona mesmo. É uma referência mesmo, eu olho ela, olho as imagens, tá vendo? Pra ter noção. E aí eu pego os centímetros e desenho no papel. Eu peguei as medidas das bolsas que eu me inspirei no site pra ter uma ideia assim do tamanho, e aí eu desenhei uma versão delas no meu caderno pra ter uma noção assim das dimensões. Depois eu fui desenhando pedaço por pedaço das bolsas no papel do molde com a ajuda da régua para ver em tamanho real. Depois eu fui desenhando em tamanho real as medidas que eu já tinha anotado no caderno com a ajuda da régua no papel do molde. Eu vou deixar para vocês as medidas das duas bolsas aqui embaixo na descrição do vídeo. A maioria dos pedaços são retos, então não tem muito segredo na hora de fazer o molde no papel com a régua. É só pegar os centímetros e ir desenhando mesmo. Mas essa parte da bolsa rosa que eu tô mostrando pra vocês demanda um pouco mais de atenção por conta do fecho. Eu precisei somar as alturas, então a altura da parte de trás, a altura da parte da frente, que é 13 centímetros, mais a largura da lateral, que é 6 centímetros, e depois descontar o tamanho que eu queria que fosse o fecho. E para o fecho ficar exatamente no meio, eu dividi novamente a largura da bolsa e fui fazendo o formato até ficar tudo alinhado. E depois eu acabei diminuindo bastante, vocês vão ver no resultado final da bolsa, essa parte do fecho porque eu não estava gostando muito do acabamento. Eu escrevi a parte correspondente na frente de cada pedaço do molde para ajudar na hora de cortar o tecido. Eu vou deixar na descrição para vocês o link do desenho do molde. Depois de cortar todos os pedaços, eu simulei como ficaria mais ou menos para ter uma ideia se estava dando certo o formato. Essa parte da bolsa é inteira, então ela vem desde a parte de trás para fechar a parte da frente. A parte do fundo e lateral da bolsa também é uma faixa inteira. Se você quiser fazer a bolsa forrada, também pode. É só você cortar novamente os moldes, lembrando só para prestar atenção no avesso do tecido, para ficar tudo certinho também na parte de dentro. Eu marquei no tecido com uma caneta giz, que depois apaga, mas você também pode usar aquele giz normal de marcar tecido. Antes de você cortar o tecido, é importante você analisar o tamanho do molde como tá. Se você acha que tá grande, se você acha que tá pequeno, e você pode ir adicionando alguns centímetros até você ficar satisfeito com o tamanho da bolsa. Lembrando que sempre entra mais ou menos meio centímetro de cada lado da costura. Eu precisei fazer algumas modificações durante o processo, porque a bolsa preta, por exemplo, tinha ficado muito reta e aí eu fiquei tentando pensar em como arredondar as pontas. Ao invés de cortar, eu decidi colocar as pontinhas para dentro na hora de colar, quando eu fosse colocar a parte de baixo da bolsa. Vocês vão ver aí nessas imagens. Só depois de ter colado, costurado, que eu aí sim recortei essa parte de dentro para ter certeza que estava tudo direitinho, porque depois que você corta fica difícil de arrumar. Mesmo o tecido sendo mais firme, eu precisei reforçar o fundo das duas bolsas, porque tudo que eu colocava dentro delas aparecia assim do lado de fora. Então, se eu colocasse um celular, ficava a marca assim mais ou menos da ponta do celular. Eu coloquei esse pedaço aqui, que é de um tecido mais espesso ainda, mas se você quiser, você também pode fazer com um pedaço de papelão que seja um pouco mais grosso e colar no papelão o mesmo tecido da bolsa ou então o mesmo tecido do forro, caso você opte por deixar as bolsas com forro também. Eu só fiz o forro para essa parte da bolsa porque é a que aparece quando você abre a bolsa para pegar alguma coisa dentro. Antes de você começar a costurar, é importante colar todos os pedaços da bolsa.
O cheiro da cola que meu pai usou era bem forte, por isso eu gravei só um pedaço pra vocês. Mas eu acho que como a cola é só pra firmar e juntar os pedaços para que você possa costurar as bolsas, não precisa ser uma cola super forte. Pode ser uma cola com menos cheiro, tipo uma Pega-Mil. Porque na verdade o que vai segurar no final é a costura que você fez. Para fazer a costura, você vai precisar de 2 agulhas e linha de crochê. É importante você deixar o mesmo tamanho de linha para os 2 lados. Você vai passar a linha 2 vezes no mesmo ponto, uma vez com cada agulha. Você vai fazer esse processo até o final da costura. Você pode passar desse jeito ou então passar em todos os pontos uma agulha e depois vir passando com a outra. Cuidado só para não pular nenhum ponto. Ó, gente, essa parte aqui eu já costurei, já tá colada. Aí tem o fundo e a parte do fecho, que é essa aqui. Então essa aqui é a parte que faz assim e fecha na bolsa. Aí esse lado aqui já tá costurado e eu vou mostrar pra vocês como costura. É super simples, tá bom? Eu vou mostrar, mas eu não vou mostrar tudo, porque senão vai demorar muito. Vou mostrar um pedacinho e depois eu mostro pronto pra vocês. Ainda falta costurar a parte da alça e colocar o fecho. Na bolsa rosa, eu precisei diminuir e mudar o formato do fecho, porque tava ficando muito longo e eu não tava gostando do jeito que tava ficando o acabamento da bolsa. Eu fiz a costura à mão, mas antes você precisa fazer os furinhos na costura do tecido onde a agulha vai passar. Eu já coloquei bastante peso em ambas as bolsas e a costura continua perfeita, então assim, é uma costura que realmente fica segura para você conseguir usar a sua bolsa sem problema. Se você tiver uma máquina de costura que aceite tecidos mais pesados e grossos como esse, você pode fazer todo esse processo na máquina e vai ser muito mais rápido. Eu fiquei alguns dias costurando, eu revezei com meu pai, com a minha mãe, porque o tecido é bem firme, então cansa bastante a mão. Ó, já terminei de costurar essas pequenas coisinhas aqui, ó, de cola, depois elas vão sumir. Já tá tudo costurado. Ó, aqui tudo costuradinho. Falta costurar essa parte aqui, ó, mas essa aqui a gente só vai costurar depois que fizer a partezinha da alça, que vai entrar aqui. Aqui dentro ela está assim. É assim, falta fazer o acabamento aqui, tá vendo que ainda tá torto, tem que botar o fecho, mas por enquanto ela está assim, está ficando pronta. Para finalizar, eu coloquei algumas ferragens na bolsa rosa de um tom dourado, que eu gostei bastante. Eu comprei um armarinho mesmo. Às vezes você acha até em papelaria esse tipo de ferragem. E esse foi o resultado final das 2 bolsas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo umas ideias pra eu poder também gravar pra vocês outros tipos de vídeo. Comenta aqui que eu gravo pra vocês. É isso daí, um beijo, tchau!